a Beatriz e o seu Jorge. Desculpa, eu peço para vocês se identificarem no microfone. Boa tarde a todos e a todas. Obrigada, deputada, pela oportunidade de estar aqui novamente. Meu nome é Beatriz, eu sou moradora de Itabirito, sou ex-funcionária da Estação Ecológica de Aredes, trabalhei lá por 5 anos, uns quebradinhos, né, Henri? E estou aqui novamente para poder dizer que é uma vergonha essa Casa Legislativa estar propondo novamente esse projeto de lei, pela 3ª vez. Eu tive a oportunidade de estar em Aredes na época dos outros 2 projetos de lei. Eu acho assim, que como já passou por 2 vezes, não teria necessidade de uma 3ª e nem de uma 4ª. A gente pede, pelo amor de Deus, que venha arquivar esse projeto de lei e que também que não possa ele retornar à casa novamente para uma 4ª proposta, porque já estamos na 3ª, entendeu? E também peço também ao Henri, né, como gestor de Aredes, a nossa colega da SEMAD, aí, representando a Marília, que se posicione contrário a esse projeto de lei, porque vocês têm o poder da caneta de dizer não a essa proposta absurda que é esse projeto de lei, entendeu? Eu, como comunidade aqui de Itabirito, a gente está indignado de ainda ter essa proposta de lei. A gente pede o arquivamento, o enterramento desse projeto de lei nessa casa. Boa tarde. Gostaria de cumprimentar a deputada Bela, em nome dela, todos os demais. Eu estou aqui na condição de um descendente de escravizado, de povo escravizado. Se dependesse de mim, eu não estaria aqui, estaria lá, e geneticamente teria nascido lá na África, onde eu deveria estar, não aqui. Mas, contra a minha vontade, aqui estou. E o que acontece? Por que eu começo a minha fala falando de povos escravizados? Por quê? Minas Gerais é fruto da ganância. Aquelas pessoas chegaram aqui em busca de achar o quê? Poxa, eu vou lá buscar uma riqueza mineral, para depois eu vou ficar rico e vou mandar isso lá para a Europa. E isso foi o que aconteceu. E fizeram isso com o auxílio de quê? Sequestrando povos da África, trazendo para serem escravizados aqui. E aí a gente começa, se a gente trouxer isso para o presente, quais são as heranças que ficaram desse tempo? Ficaram a ganância, que continua para a exploração mineral, a exploração da mão de obra humana, escravizada, a destruição do meio ambiente, dos animais, das fontes de água, que desde aquele tempo aconteceu. E o que aconteceu logo depois que se descobre ouro em Minas? Uma fome. Porque a ganância era tanta que as pessoas se esqueceram de plantar uma pé de couve, de criar uma galinha, de criar um porco. E o que aconteceu com essa fome? Foram mais de 30 mil pessoas que faleceram porque não tinha comida. E 1 quilo de ouro, às vezes, precisava se comprar uma galinha ou um porco. E nós vamos chegar hoje, que a gente repete a história, porque a gente não aprende com o passado, que nós vamos precisar, daqui a pouco, entregar um vagão de minério em troca de um copo d'água. Porque nós estamos, para minerar, destruindo as áreas de recarga dos aquíferos, destruindo a maior riqueza que nós podemos ter, que é a nossa água. E os capitães do mato, quem eram esses caras? O escravo que queria liberdade e fugia, tinha um cara que falava, não, eu sou capitão do mato, eu vou lá buscar esse escravo. E hoje o que a gente vê? Várias pessoas belas, engravatadas, bonitas, com cargos em órgãos públicos, que fazem o papel de capitães do mato, para trabalhar a favor daqueles que são os que estão se enriquecendo, a minoria de gente que se enriquece em detrimento de outros que vão ficar sem água, sem mata, sem nada. Eu moro próximo de onde passa uma ferrovia e ouço o trem todo dia passando. E falo, lá já vai a nossa água, lá vão vidas como as 300, quase 400 que morreram aqui em Brumadinho, lá estão indo as nossas matas, estão indo a nossa flora, estão indo a nossa flora. A gente não exporta só minério, a gente exporta a nossa vida, a nossa dignidade e o nosso futuro. Esse PL é de um que, gente? Capitão do mato, que é uma pessoa que deveria estar aqui defendendo os interesses do povo mineiro e que se propõe a defender o interesse de uma minoria. E acha os capitães do mato com diplomas importantes debaixo do braço para defender a minoria escravocrata moderna, escravocrata moderna. Vendo recentemente um dado sobre salários, o cara falou, sei lá, em tal mina tem 20 pessoas que ganham até 10 mil,
6 pessoas que ganham de 6 a 10, e o resto é 2, 3 mil, 1.000 e pouco. Isso é o quê? Para essa grande maioria? Uma escravidão. Porque o cara acorda 5 horas da manhã para pegar um ônibus 6 horas, para chegar numa mina 7, para ficar 8 horas trabalhando, para chegar em casa quase 7 horas da noite, que no outro dia ele tem que estar lá de novo, para ganhar R$2.000 por mês. Isso é escravidão moderna. Para poder encher o bolso de alguém num país que só sabe concentrar renda e nada mais. E aí, aquilo que poderia ser o mínimo do mínimo para garantir um futuro, quando se acabasse o maldito minério, eu digo maldito porque todos os metais. Porque quando o ciclo do ouro acabou, aqueles caras que passaram por aqui viram o quê? Viram abandono, as casas fechadas, porque os empreendedores raparam fora. Foram plantar café, foram plantar coisa em outro lugar, deixaram aqui os buracos. Aí acharam os minérios e a história se repete e a gente não aprende. A gente não aprende. Mas ficaram os capitães do mato, ficaram a ganância colonizadora, e isso está emprenhado nos órgãos públicos, nos governos, nas prefeituras, porque os caras só fazem entregar o país para os outros. Só fazem entregar a nossa riqueza para os outros. Então a gente fala, pô, tivemos independência ou morte? Mentira. Tivemos Lei Áurea? Mentira. Tivemos nada, porque esses modelos estão se repetindo. Eles estão internalizados na nossa cultura. E a gente não faz mais do que entregar as nossas riquezas para os outros, continuando gerando dúvida, tristeza, aceleração num estado, numa região onde mais se suicida nesse país. Gente, esse PL é um absurdo. Esse PL é um absurdo de tudo que a gente viu de estudos técnicos, né? De estudos geológicos, de patrimônio que a gente tem, inclusive de uma parcela que poderia ser para quando esse miserável desse minério acabar, a gente falar, pô, nós temos pelo menos aredes para a gente ir lá ver, né? Para fazer um turismo. Até isso os caras querem acabar. Querem acabar com São Gonçalo do Bação, que é a nossa joia turística hoje, porque esse terminal do minério é para viabilizar toda essa desgraceira toda. E cadê as consciências? Estão aí os capitães do mato, em suas diversas representações, estão aí a ideia colonizadora daqueles que é a minoria, que inclusive tem bilhões de dólares em paraísos fiscais, lá fora do Brasil, com a renda hiperconcentrada, ainda acha gente para trabalhar para esse povo. Vender o seu conhecimento para esse povo, vender a sua característica política para esse povo, em detrimento da maior parte da população brasileira. É isso que nós somos ainda, um povo com síndrome de vira-lata. É isso que nós somos. Então, lutar contra esse PL é lutar contra esse síndrome de vira-lata que nós temos. É valorizar o nosso patrimônio, valorizar o que temos. Abaixa a PL que quer desafetar o Aredes. E viva Itabirito e viva o Brasil. Muito obrigado. Importantíssima a fala do senhor, que denuncia também a verdadeira natureza da mineração no Estado. Sempre foi sobre o racismo ambiental. Sempre foi sobre isso, né? Obrigada pela sua fala. A Lenice Baeta, rapidinho. Sim, eu acho que depois dessa fala do Jorge Black, a gente só tem que fazer o desfecho mesmo. Mas eu gostaria só, deputada, de entregar aqui formalmente uma nota técnica contra o PL 387 de 2023, subsídios à Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa, via o mandato da deputada Bela Gonçalves e da deputada também Beatriz Cerqueira. E esse é um coletivo técnico que se reuniu e que fez, então, analisou ponto por ponto, tá certo, do PL, e que a gente, então, colocou ponto por ponto e os comentários, tá certo? E aí eu quero entregar e pedir, por favor, que ele possa ser anexado ao processo da Comissão de Meio Ambiente e também dizer que foi feito também um manifesto da Rede de Proteção da Estação Ecológica de Aredes, né? E que foi assinado pela Rede de Apoio, a Comissão Pastoral da Terra, pelo Centro de Documentação Eloy Ferreira da Silva e pela Associação dos Moradores de São Gonçalo do Bação, que nós temos até o nosso representante aqui. A gente agradece muito a presença também da Associação Comunitária de São Gonçalo do Bação. Então, eu peço que esses 2 documentos sejam anexados e
claro, né? E que a gente consiga vencer essa batalha contra mais esse absurdo PL 387. Grata. Obrigada, Lenice. É um time de peso, de fato, que tem feito esses estudos. Tive a oportunidade de ler a nota técnica antes dessa audiência pública e agradeço demais. Então, a presidência informa o recebimento do ofício do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, encaminhando o parecer IP 63 de 2023, intitulado Relatório Técnico referente à análise das alterações propostas pelo projeto de lei número 387 de 2023, incluindo o que diz respeito à proximidade dos vestígios arqueológicos da unidade de conservação. Então, está recebido o documento do Ministério Público e a presidência também informa o recebimento do manifesto da Rede de Proteção da Estação Ecológica de Aredes, em Itabirito, repudiando com veemência o PL 387, que visa minerar Aredes, assim como também acusa o recebimento da nota técnica subsídios à Comissão de Meio Ambiente, via mandato da deputada Bela Gonçalves, assinada por um conjunto de técnicos, entre os quais a professora Lenice Baeta, tá certo? Bom, gente, acho que a nossa audiência pública, ela já deixa bastante evidente, né, que o projeto de lei que está tramitando, ele quer trocar uma área importantíssima para as águas, para as espécies e para a arqueologia de Minas Gerais, por uma área de pasto. Uma área de pasto. O Ministério Público já se manifestou em relação a isso. Acho que hoje a gente teve a manifestação de vários órgãos aqui, entre os quais coletivos de pesquisadores e movimentos sociais também, em relação a isso. E acho que essa audiência constitui um esforço importante, um reforço importante na preservação da Estação Ecológica de Aredes. Todo o nosso debate foi transmitido ao vivo para vários municípios mineiros e também ficam disponíveis, né, em todos os canais de divulgação da Assembleia o conteúdo dessa audiência pública. Nós vamos produzir aqui uma série de requerimentos, né, entre os quais a anexação do parecer do Ministério Público ao projeto de lei, pedidos de informação à SEMAD, pedidos de calendário de estudos ao IEF, também pedidos de informação, né, sobre os estudos do IEFA em relação a esse projeto de lei, as questões que nós colocamos aqui, nós vamos remeter também em forma de requerimento e esperamos poder aprovar na próxima reunião da comissão. Eu agradeço muito aqui a todos vocês, acho que a luta continua agora com o projeto passando na Comissão de Cultura. Eu tive uma confirmação informal de que ele passará na Comissão de Cultura, mas acho importante que os movimentos também reforcem esse pleito com o presidente da Assembleia para que a gente consiga garantir que esse projeto passe onde tem que passar, né? Ele precisa ser avaliado pela Comissão de Cultura, uma vez que se trata de patrimônio arqueológico que já está, inclusive, sendo analisado pelo Conselho de Patrimônio do município e do Estado também. Então, é fundamental que passe por lá. No mais, gente, viva a Estação Ecológica de Aredes, viva a Serra da Moeda e abaixo a Minar. Costuma falar que o Zema tira o pé da Serra do Curral, agora a gente fala também para Minar tirar o pé de Aredes, né? Tirar o pé da Estação Ecológica de Aredes. Obrigada a todo mundo que compareceu. Sim. Nosso direito vem, nosso direito vem. Se não tem nosso direito, o Brasil para também. Confia nesse Cristo Rei, que nasceu lá em Belém e morreu crucificado porque nos queria bem. Confia em seu amor, vai reclamar Deus doutor, mas nosso direito vem, nosso direito vem.